Já tô complicada. Bom, pessoal, eu já vou iniciar a nossa aula de hoje, tá? Para a gente já ir conversando algumas coisas que eu pretendo mudar agora nesse segundo trimestre. O que acontece, pessoal? A gente lá no presencial, a gente tem 2 aulas por semana, né? Essas 2 aulas por semana, elas rendem muito mais do que uma aula online por semana só. Então, eu acabei tendo que fazer algumas mudanças. Uma das mudanças é essa. Eu não vou mais esperar até às 10h10, que é o horário da nossa aula. Nossa aula é às 10, eu espero no máximo 10h05, eu começo a gravação e começo a aula, tá? Por que isso, pessoal? A gente recém tá na unidade 3 do livro 1, tá? A gente precisa finalizar esse livro 1 ainda na semana que vem, para a gente iniciar o livro 2, quem sabe até na semana que vem ou na próxima, tá? Então, uma das mudanças que eu vou ter é essa. A segunda mudança, pessoal, vocês vão notar na atividade que vai abrir essa semana no livro, tá? A atividade, essa semana, vai abrir 2 atividades para vocês realizarem em casa, tá? Uma é um vídeo, simplesmente um vídeo para vocês assistirem, sobre o tempo verbal, que a gente vai começar a trabalhar, então, que é o Present Perfect, que a gente já vai iniciar hoje, tá? E a outra atividade que vai abrir para vocês é uma atividade da página do livro, tá? De uma das páginas do livro, de um exercício de áudio, tá? Para que isso? Para a gente ganhar tempo, tá? A gente vai ter que, agora, a partir de agora, a gente vai começar a fazer atividades do livro em casa também. Não mais eu vou mandar exercícios para vocês, porque isso a gente acaba que a gente estava perdendo mais tempo e eu não conseguia andar com conteúdo, né? Então agora a gente vai ter que andar um pouquinho. Eu pretendo nesse segundo trimestre fazer a unidade 3 e 4 do caderno 1 e todo o caderno 2, tá? Então vai ter que dar uma acelerada, nós vamos ser obrigados a dar essa acelerada juntos, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. No momento que eu for escutando as pessoas, os alunos solicitando para entrar, vocês vão ver que eu vou trocar a página só para autorizar, porque alguns eu ainda preciso autorizar, tá? Mas eu já vou aqui trocar. Vou pegar os slides de vocês, que esse não é, no caso. Pessoal, a unidade 3 do livro, nós já tínhamos começado, tá? Nós começamos lá ainda no primeiro trimestre. Nós realizamos aí os primeiros exercícios dessa unidade, mas a gente não entrou no Present Perfect. A única coisa que eu quero passar para vocês, que eu não passei, foi as respostas do quiz na página 173. Uma das atividades que eu lancei para vocês online era realizar o quiz, né? E essa realização do quiz, eu acabei não conferindo com vocês as respostas corretas, até para vocês terem isso anotado, né? Ou corrigido no livro de vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. O quiz da página 173, ele queria saber o que vocês sabiam, quanto vocês sabiam de esportes, né? Então, ele fala, how much do you know about sports? Answer this quiz to find out. Então, responda essas perguntas para vocês descobrirem, tá? Aí, pessoal, vocês já podem ver na tela de vocês as respostas, né? Então, na letra A, football is called the United States de soccer, né? Letter B, vocês veem que não tem alternativa A, B ou C. Tem a alternativa da questão. A letra A, letra B, letra C, letra D, E, F e assim por diante, até a última. E vocês têm já direto a resposta. Então, letra A, soccer. Letter B, tênis, squash and badminton. Letter C, 6. How many players are there in a volleyball team? Então, quantos jogadores tem numa partida de voleibol, né? 6. Letra D, beisebol. Letra E ou letter E, né? Que é no inglês. Athletics.
Letter F, windsurf and snorkeling. Letter G, cycling, running and swimming. Letter H, refer. H, L, in a rink. J, golf. K, on the head. L, in a pool. M, 33. N, skin. Skin tá escrito... Então, tá certo agora. E a última, about 42 kilometers, ok? Enquanto isso, eu ainda estou autorizando alguns alunos a irem entrando. Eu peço que no final vocês não saiam, tá? Quando eu for terminar, não saiam de aula, porque eu preciso conferir se estão todos, tá? Uma outra mudança é que todos os dias depois da aula eu estou passando para a Juliana os alunos que assistiram, na verdade, os alunos que não assistiram a aula, tá? E aí ela entra em contato nesse primeiro momento, para que no segundo trimestre a gente tenha uma presença mais assídua dos alunos, tá? Pessoal, a página 174 a gente já fez. Me corrijam se eu estiver errada, por favor, tá? Mas eu acredito que a gente já fez, eu me lembro de ter feito ela com vocês, tá? A página 175, eu pedi para que vocês fizessem a leitura em casa, né? E agora, então, eu pedi essa página para vocês fazerem a leitura em casa. Respondam no chat, por favor, para a gente responder a página 176. Pedi, pessoal? Não pedi? Como é que ficou? Sim. E fizeram a página 176 para completar ali as perguntinhas que tem na página 176? Se não, vamos fazer juntos agora, tá? Então, vocês tinham na página 175, pessoal, um texto, a skateboarder, onde tem, então, uma narração de um skatista, uma menina falando, um menino falando de 14 anos, falando quando ele era menor e assim por diante, né? Então, vamos direto às perguntas na página 176, tá? 176. Isso aqui tá para o tema do 17/7, porque essa aula eu dei para o nono B, mas para vocês eu já tinha dado antes, tá? Então, eu me lembro já de ter pedido para vocês fazerem esta atividade em casa, tá? Isso lá antes mesmo das provas, né? Acho que ninguém, a princípio, está me corrigindo, eu acho que é isso mesmo. Pessoal, a página 176 tem o seguinte: Now answer the following questions with complete sentences. Agora, responda as perguntas com respostas completas, ok? Letra A, letter A. When did he start skateboarding? Quando que ele começou a andar de skate, então, né? Quando que ele fala? Ele fala bem no início do texto o seguinte: When my father was young, he used to play soccer. Tarará, tarará, tarará. Ele fala no início aqui, cadê? I also play my favorite sport, did you know? Aqui, ó, no terceiro parágrafo, tá? Ele fala: I learned how to skateboard when I was 8 years old, ok? Letter A, então está no início do terceiro parágrafo, tá? He started skateboarding when he was 8, ok? Who taught him to skateboard? Quem que ensinou ele a andar de skate, tá? Provavelmente nesse mesmo parágrafo, logo após, ó, tem o seguinte: My older brother taught me. Então, meu irmão mais velho me ensinou, tá? Did his grandfather use a skateboard when he was a boy? O pai dele, o vô dele, na verdade, né? Grandfather utilizava um skate na idade de quando ele era garoto? Não, né? Ele fala que o avô, no segundo parágrafo, na penúltima linha, no final da penúltima linha, diz o seguinte: My grandfather had a carrinho de rolimã, but he used to sit on it. Skateboarders stand on the board, né? Então, o meu avô, ele usava um carrinho de rolimã.
Mas, para usar o carrinho de rolimã, quem conhece, ele é necessário sentar, né? E o skate não, a gente fica de pé. Então, no, he didn't use a skateboard when he was a boy. He had a carrinho de rolimã, ok? Letra D. Where and when did they invite the skateboard? Então, ele quer saber quando e onde, né? Ou, na verdade, onde e quando foi inventado o skate. E fala aqui, pessoal, no segundo parágrafo, na primeira linha. Did you know that skateboarding was invented in California in 1950? Então, aqui, ó, você sabia que o skate foi inventado na Califórnia em 1950? Tá? Isso aí tudo no texto da página 175, ok? Who invited this sport? Então, quem inventou esse esporte, né? Na sequência desse segundo parágrafo, a gente tem ali, when surfers tried to surf the streets. Então, quando eles tentavam surfar pelas ruas, né? Então, quem inventou, aqui para ser mais completo, the surfers invited the sports. Então, o que acontecia? Os surfistas tentavam treinar na rua, né? E acabaram inventando esse tipo de esportes, tá? Então, tá ali, logo após 1950, a resposta da letra E, tá? Letter F. What is one difference between a skateboard and a corrinho de rolimã? Qual é, me diz, qual a única diferença entre o carrinho de rolimã e o skate? Eu já falei para vocês na leitura, né, do parágrafo que ele fala ali. My grandfather had a carrinho de rolimã, no final do segundo parágrafo. Borda. Né? Então, o carrinho de rolimã a gente fica sentado e o skate a gente fica de pé sobre a prancha, né? Indo para letter G. What happened to him 3 years ago? What happened to him, né? At 3 years ago. O que aconteceu com ele há 3 anos atrás, né? Go to school, of course. Aqui, ó, no último parágrafo, vocês têm, na primeira linha do último parágrafo, diz o seguinte: 3 years ago, I fell down and broke my arm. Há 3 anos atrás, eu caí e quebrei o meu braço, tá? E a última, pessoal, how does he protect himself? Como que ele pode se proteger? O que ele usa para se proteger? Nesse mesmo último parágrafo, vocês têm o seguinte: I always wear keepnet and a helmet. I don't know go to skating on busy roads where there is so much traffic. Pessoal, então ele sempre usa joelheira e capacete, tá? Ele não anda também em ruas com muito movimento, né? Por causa do perigo que é andar em ruas com muito tráfego, ok? Alguma dúvida, pessoal, do texto? Conseguiram pegar, acompanhar? Ficou muito rápida a correção? Deixa eu ir lá para o chat. Conseguiram pegar as respostas? Querem que coloque as respostas no grupo? Sim, conseguiram pegar a princípio, a Manu respondeu ali, tá? Pessoal, a Bruna também, então vamos lá. O que nos interessa na aula de hoje é a gente iniciar este conteúdo que tem abaixo, na página 176, abaixo dessas perguntinhas aí do texto do skateboarder, ok? Simple past versus present perfect, ok? O que é, pessoal, o present perfect e o que é o simple past? Tá? Simple past a gente já viu nesse primeiro trimestre, a gente já tinha visto todo o 8º ano, tá? Que o simple past é aquele tempo verbal no passado, onde aconteceu alguma coisa no passado,
tá? E que ficou no momento específico, como, por exemplo, 3 years ago, como falava no texto ali, 2 years ago, yesterday, last week, last month, e assim por diante, num tempo específico do passado. O present perfect, pessoal, ele é um tempo verbal que ele não trabalha com esse tempo específico, porque a ação dele pode ser resultado de algo no presente. Então, o present perfect, ele tem a ver com o passado, mas ele também tem a ver com o presente, tá? Por isso que às vezes é um pouco complicado de entender. Mas o que a gente tem que ter bem claro? Que o present perfect, ele não tem um tempo no passado definido. Então, sempre que a gente tiver um exercício de simple past versus present perfect, que a gente vai ter até mesmo no próprio livro, a gente tem que cuidar é isso. Existe uma marca do passado, né? Existe um tempo no passado, como yesterday, last week, last month, 2 years ago, quer dizer que eu estou me referindo ao passado, é simple past. Não existe esse tempo, não existe essa limitação de tempo no passado, eu estou tratando do present perfect, tá? E aqui eu trouxe para vocês, quem quiser copiar, tá? Present perfect, vou botar maiorzinho. É o tempo verbal que expressa ações no passado, e essas ações, pelo amor de Deus, está sem acento. Oxe! Ações no passado influenciadas pelo presente, tá? Ou seja, ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Para ações que foram concluídas recentemente, a gente tem alguns advérbios que a gente vai utilizar, mas que não cabe agora eu entrar aqui para vocês. Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar bem claro essa parte do present perfect. Como é a estrutura? Como que eu vou montar esse present perfect, pessoal? Diferente do simple past, que a gente tem regras ali, verbos regulares, verbos irregulares, a gente, na verdade, vai seguir a mesma regra, tá? Então, o que vai mudar? Quando vocês pegam uma tabela de verbos irregulares, e vocês podem encontrar isso aí no livro de vocês, na página 181, por exemplo, vocês têm uma pequena tabelinha de verbos, tá? Na página 181, vocês têm uma tabelinha aqui, onde vocês vão ter que preencher depois para mim, tá? Mas vocês têm o seguinte, vocês têm o verbo no infinitivo, como, por exemplo, be, break, buy, do, drink, eat, fall, go, tá? Vocês têm o simple past desse verbo, tá? Onde algumas lacunas estão em branco. E vocês têm, pessoal, essa terceira coluna que a gente chama de past participle, ok? Para a gente formar o present perfect, para verbos irregulares, a gente precisa estar atento nesta terceira coluna, que é o past participle, ok? Então, como é que é a estrutura? A estrutura para os sujeitos I, you, they, we, you, a gente tem na afirmativa sujeito, o verbo have, tá? Sem o to, no caso, né? Então, em vez de ser to have, eu tenho subject mais o have, mais o verbo no past participle. Verbos irregulares no past participle, vocês vão encontrar na tabela, na terceira coluna da tabela de verbos irregulares, tá? Verbos regulares, vocês vão usar da mesma maneira que usavam no passado, acrescentando o ed, ou dobrando a última consoante, ou trocando o y pelo ied, tá? Mas na mesma estrutura. O que muda aqui no present perfect é que na terceira pessoa do singular, no he, she e it, eu não vou usar o have, eu vou usar o has. Isso a gente já usava lá no Simple Present, quando a gente queria falar sobre rotinas, sobre coisas habituais. Na terceira pessoa do singular, a gente usava o has e não o have, tá? Vamos para os exemplos que eu acho que fica mais fácil, tá? My grandfather has never skated, ok? Então, meu avô é terceira pessoa do singular, que é ele. Eu tenho o verbo has, ó, conforme eu falei aqui para vocês. Eu usei um advérbio, então o advérbio ele veio antes do próprio verbo, tá? E aqui skated
está no passado, porque ele é um verbo regular, apenas fiz o acréscimo do ed, ok? Continuando, pessoal, aqui, vamos ver. I learned how to skateboard when I was 8. Então, eu aprendi a como andar de skate quando eu tinha 8 anos. Se foi quando eu tinha 8 anos, eu tenho uma marca no passado específica, né? Eu tenho um tempo no passado. Esse tempo no passado eu uso simple past, porque eu tinha 8 anos. É a mesma coisa da próxima frase. They invited the skateboard in the 50s. Eles inventaram o skate nos anos 50. Né? Então, foi nos anos 50. Não é uma coisa que teve reflexo no presente ou que vai seguir até hoje. Então, eu usei o passado aqui. I broke my arm 3 years ago. Eu quebrei o meu braço há 3 anos atrás. Se foi há 3 anos atrás, eu também tenho simple past aqui. Tá? Então, a única coisa que eu não tive foi my grandfather has never skated. Por que eu usei o present perfect nessa frase? Eu não, na verdade, o livro, por que foi usado? Porque ele nunca aprendeu a andar de skate, mas não quer dizer que ele não pode aprender a andar de skate agora, tá? Então, isso pode ter um reflexo no presente. Por isso que a gente usa. Então, é diferente de dizer que quando meu avô era criança, ele não aprendeu a andar de skate, né? Não, aqui my grandfather has never skated. Meu avô nunca andou de skate. Nunca andou, mas ele não quer dizer que ele não pode andar agora. Tá? Então, ele ainda pode ter um reflexo aqui no presente. Nesse momento, pessoal, a gente sabe que esse tempo verbal ele é um pouquinho mais difícil do inglês, até alguns livros trazem ele como um tempo verbal mais temido, porque ele não tem no português. A gente não tem um tempo verbal que tem um reflexo no presente, mas que aconteceu no passado, mas não tem um tempo determinado no passado e que pode voltar a acontecer novamente. Então, a gente não tem isso, então acaba se tornando um pouco mais difícil para a gente. Mas não é nada impossível, vocês vão ver ao longo agora das outras atividades que é possível, tá? Aqui, pessoal, embaixo já está marcadinho, tá? Vamos ler ali. Usamos o present perfect para falar sobre experiências no passado que aconteceram em um tempo não especificado. Então, para tratar de experiências, essa é uma das possibilidades que a gente usa o present perfect. Essa semana vocês vão receber ali pela plataforma um vídeo onde traz 4 ou 5 possibilidades de utilização do present perfect. Uma delas são as experiências no passado sem um tempo não especificado, mas que pode então trazer reflexo aqui no presente, tá? E aqui embaixo, pessoal, usamos o simple past para saber quando a ação aconteceu e podemos expressar um tempo específico. Ontem, na semana passada, há 3 anos, nos anos 50, tá? Então, simple past, existe um tempo específico. Present perfect fala do passado, mas eu não tenho um tempo específico. Quer dizer que ele pode voltar a acontecer, ele pode ainda estar acontecendo, tá? Então, essa é a grande diferença entre esses dois tempos verbais. Mas fiquem calmos que agora, com o passar das próximas aulas, vocês vão começar a entender um pouquinho melhor, ok? Vamos passar, pessoal, para a página 178, onde a gente tem Extreme Sports, ok? Onde tem essa página dos esportes radicais, né? Então, Extreme Sports or Action Sports are activities that involve some risk. São atividades que envolvem algum risco, por isso eles são esportes radicais, extremos, tá? They also involve speed, height, physical preparation and specialized gear. Power training, flexibility, aerobic, endurance, or agility. Challenge can help you with your physical preparation for extreme sports. Look at this picture of extreme sports and activities. How many can you identify? Então, quantas você consegue identificar? Tá? Ali embaixo, pessoal, vocês têm o nome desses esportes em 3 colunas. E vocês têm que relacionar com essas imagens, ok? Então, eu vou dar alguns minutinhos para a gente desopilar um pouquinho desse present perfect. Vou dar 2, 3 minutinhos para vocês relacionarem as imagens aos esportes, ok? Pode ser?
Página 178, para depois a gente voltar no assunto, então, do present perfect. Vamos lá. Mais um minutinho e nós corrigimos, ok? Qualquer coisa me chama. Bom dia, volta lá pra cama, mamãe tá em aula. Já vou terminar e eu vou lá, tá? Assiste o teu filmezinho e vou lá te arrumar, tá bom? Tchau. Já íamos ter um convidado especial na aula. Mas já corri ele, já mandei lá pra cima. Vamos lá então, pessoal, podemos corrigir? Pessoal, página 178, então, vocês têm alguns esportes ali, né? Extreme Sports, ok? Na primeira coluna, a gente tem mountain biking, rock climbing, bungee jumping e surfing. Relacionando as imagens que vocês têm acima, ficaria na seguinte sequência. Letra D, B, C e E. Nessa primeira coluna, então, onde tem mountain biking, rock climbing, bungee jumping, surfing, ok? A segunda coluna, pessoal, dá um espacinho aqui, a gente tem rafting, hang gliding, skateboarding e skydiving, ok? Seguindo as imagens que vocês têm acima, ficaria a segunda sequência. Letter A, vai ficar um pouco tortinho, tá? Letter K, H, and letter F, ok? Isso na segunda coluna. Só esse último ficou tortinho. Pronto. Na terceira coluna, pessoal, nós temos rappel, scuba diving, sandboarding e skiing, ok? Então, ficaria I, D, L, and J. Ok? Esse ficou bem torto. E vamos ali. Esse aqui não vai ter muito jeito, não. Tá. Tá, pessoal? Então, essa sequência que vocês estão vendo aqui, dessas três colunas, é a sequência que completa a página 178, onde vocês tinham que relacionar com as imagens dos esportes. Primeira coluna, DBCE. Segunda coluna, AKHF. Terceira coluna, I, G, L e J, ok? Na página 179, pessoal, ela faz a seguinte pergunta aqui, ó. Página 179. Which of these sports do you do in the water, on the ground, in the air, né?
Então, qual desses esportes a gente pode fazer na água, no chão, né, no solo ou no ar? E aí a gente tem algumas opções, tá? Vamos colocar aqui. In the water, a gente tem scuba diving, que é o nosso mergulho, tá? Scuba diving. Temos surfing e rafting, ok? Rafting, ok? Which of these sports do you do on the ground? On the ground, pessoal, nós temos mais, né? Nós temos rappel, rock climbing, skateboarding, skiing, ou esquiar, né? Sandboarding é aquela imagem onde tem aquela moça descendo as dunas, né? Até aqui em Pelotas a gente tem aquelas dunas no Las Acacias, agora me parece que está particular, até um aluno falou. E mountain biking, ok? In the air, pessoal. In the air a gente não tem tantos esportes, mas tem alguns ali, com bungee jump, né? Isso aqui depois agora eu trago para cá. Aí. In the air, nós temos bungee jump, skydiving, and hang gliding. Ok? Aqui, então, completa esse segundo exercício da página 179, ok? Continuando na página 179, a gente tem outra pergunta ali para vocês. In which of these sports do you, letter A, wear a helmet? Qual desses esportes a gente utiliza, então, um capacete? Jump off a high place. Pula de um lugar alto. Use a rope. Usar uma corda. Use a board. Ok? Vou dar 2 minutinhos para vocês preencherem aí. A gente já corrige esse e passa depois para finalizar a aula de hoje, ok? Pronto, pessoal. Wear a helmet. Which of these sports do you use wear a helmet, né? Então, rock climbing, rappel e mountain biking. Mountain biking. And skateboarding, né? Até no próprio texto que vocês têm ali, ele fala que ele sempre usa joelheira e capacete para se proteger, né? Letter B. Which of these sports do you jump off a high place?
Você pula de um lugar alto, né? Bungee jumping, né? Eu nunca faria. Skydiving. Skydiving, ok? In which of these sports do you use a rope? Rappel e bungee jump, né? Pelo amor de Deus, não precisamos dessa corda quando pular, né? E letter D, use a board. Sandboarding, né? Que é aquele surf na areia. Skateboarding, né? And surfing, ok? Tudo isso a gente utiliza, né? Letra A, B, C e D. Esse último aqui, esse embaixo aqui da página 179, Have You Ever, ele é o tema que vai abrir para vocês essa semana, tá? Então, vai ir o áudio para vocês como material, para vocês escutarem e completar com verdadeiro ou falso, e depois completar o diálogo ali embaixo, e a gente vai corrigir na próxima segunda, tá? Virando a página, pessoal, na página 180, acho que aqui eu não tenho, quero conversar rapidinho com você sobre isso. Vou parar minha apresentação. Tá bom, Bruna, obrigada. Vou avisar ali da Ana. Bom, pessoal, na página 180, vocês têm esse quadrinho em amarelo, tá? Este quadrinho aqui, na página 180, onde diz o seguinte, Have you ever? A pergunta Have you ever, pessoal, ela se refere a uma experiência no passado. Ela é alguma coisa como, alguma vez você já fez alguma coisa? Aí a gente vai usar o complemento. Mas, por exemplo, Have you ever brushed your teeth? Como é o exemplo que tem aqui. Por exemplo, vamos usar para fatos mais ou menos inusitados. Nós não perguntamos, por exemplo, Have you ever brushed your teeth? Você alguma vez já escovou seus dentes? É óbvio que você já escovou seus dentes. Mas acreditamos que essa é uma experiência comum. Então, poderíamos perguntar, Have you ever brushed your teeth with ashes? Se alguma vez já escovou seus dentes com cinzas? Não, né? É uma coisa muito mais incomum do que isso. Então, o tempo verbal, pessoal, é o que está dizendo nesse quadrinho amarelo. O present perfect, ele é formado pelo verbo have, foi o que a gente conversou hoje, mais o particípio do passado, que é o past participle, que quando o verbo é regular, eu uso a mesma estrutura do passado, e quando o verbo é irregular, eu uso a terceira coluna, que é o past participle, que tem lá para vocês. A resposta curta, então, será feita com o uso do verbo have no presente. Yes, I have. Yes, he has. No, we haven't. No, she hasn't. Ok? O que eu quero que fique de tema para vocês? De tema para vocês, o restante dessa página 180, tá? Onde vocês têm a estrutura do present perfect. E eu quero, pessoal, que essa estrutura vocês copiem no caderno de vocês, né? Que nem eu faço com vocês lá em aula. Então, bota o sujeito, bota o auxiliar, qual é o que eu vou usar, que nesse caso do present perfect é o have ou has, e bota o verbo no past participle, ok? E completem ali esse quadrinho. Além disso, pessoal, eu quero que vocês façam, aqui vocês têm toda a estrutura dele na negativa, né? Na afirmativa, tá? Então, é o primeiro e o segundo quadrinho para vocês copiarem. E, além disso, o primeiro exercício da página 182, tá? Já estou anotando aqui que é o que vai ficar de homework, para a gente corrigir na próxima aula. O que é esse exercício da página 182? Put the sentence in the correct order. Vocês já têm todas as frases ali, vocês não precisam se preocupar em pegar mais nada, mas vocês têm que colocar ela na ordem certa. Qual é a ordem certa, pessoal? Está mostrando para vocês na página 180. Quando a gente tem uma pergunta, o auxiliar vem na frente, como ele sempre vinha em outros tempos verbais. Por exemplo, no passado, uma pergunta no passado, eu uso o auxiliar na frente. Did you know, né? Se você sabe de alguma coisa, então, did you know? E aqui a gente tem o have ou has, tá? Na afirmativa e na negativa, na afirmativa vem o sujeito, o have ou has. Na negativa vem o sujeito,
haven't ou hasn't, que é a contração do have mais not e do has mais not, ok? Então, vocês têm toda a página 180 para fazer. A 181 a gente comenta na aula que vem. E o exercício da 182, exercício 1. Depois a gente termina na aula que vem essa e já inicia a unidade 4 para a gente terminar esse caderno ainda, quem sabe. Acho que na semana que vem talvez não dê, mas vamos ver, ok? Eu preciso só conferir quem está em aula e quem não está. Eu pedi que não saíssem, então aqueles que se entraram e saíram. Eu sei que a Ana está com problema na internet, mas o resto não, né? Então vamos lá. Mauri, eu já anotei. Vou parar a gravação aqui, porque isso não precisamos colocar.